Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu tenho que fazer este vídeo porque eu ontem estava falando com o nosso Pai Celestial. Aliás, já era para eu ter feito um vídeo ontem, antes de ontem, mas eu tenho andado tão ocupada, vocês não imaginam. Mas a palavra do Senhor diz para metermos primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. E este versículo está pouco a pouco na minha mente. Tenho pedido perdão a Deus de não estar a fazer mais vídeos, mas Deus sabe todas as coisas. Mas é ontem, quando eu estava fazendo o vídeo anterior, o último vídeo que eu fiz, que se intitula Em quem é que tens a tua confiança depositada? Eu lá disse que não sigo religiões e mencionei alguma coisa sobre a Igreja Católica, a Igreja Pentecostal, a Igreja do Reino de Deus. E eu disse que os pastores da Igreja portanto, evangélica, pentecostal, só fala em dízimo. Dízimo é bíblico. Não quero que vocês pensem que eu estou tentando torcer a palavra de Deus. Eu quero que vocês saibam que o nosso Pai Celestial mandou o seu Filho à cruz para derramar o seu precioso sangue, para nos dar vida e vida com abundância. Mas não foi para fundar religiões. Porque já naquela altura havia os fariseus, os saduceus, os escribas, que basicamente já tinham a sua religião. Eles escreviam e aquilo que eles escreviam era lei. E a palavra do Senhor diz, vocês não entram nem deixam os outros entrarem. Por isso nós devemos de ir somente pelas Sagradas Escrituras. Mas se você vá a uma igreja, eu podia dizer uma igreja pentecostal, mas como eu disse que nem todas as igrejas estão certas, uma igreja, se você vai a uma igreja, a qual, nesta igreja, eles pregam a palavra de Deus, segundo as Sagradas Escrituras, deixe-se estar e considere-se uma felizarda, um felizardo, uma pessoa abençoada. Porque ainda há pastores que realmente estão pregando segundo as Sagradas Escrituras. Ainda há. Mas a maioria, infelizmente, é porque assim, aquele versículo que diz assim, nós não podemos servir a dois deuses, devemos servir a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, da fortuna, da riqueza, do poder. E infelizmente muitos pastores começaram bem, pastores e missionários e etc. Começaram bem e depois foram atraídos, engodados pela riqueza. E podemos ver que hoje em dia há muitos pastores que a pregação número 1 das igrejas dele é dinheiro, 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 dinheiro. Ora, meus irmãos, eu costumo dizer a vocês que é quase sempre quando falo alguma coisa que o nosso Pai Celestial me fala ao meu espírito, eu gosto de ter confirmação. Esta manhã, portanto, eu disse que eu ontem queria fazer um vídeo sobre isso, porque eu disse, eu falei, porque assim, irmãos, esse trabalho é um trabalho de muita responsabilidade, pelo menos para mim, eu levo isto muito a sério, muito a sério. Não há vez nenhuma, o Espírito Santo do Altíssimo é minha testemunha, não há vez nenhuma que eu venha para aqui fazer vídeos, aliás, mesmo que não seja para fazer vídeos, qualquer vez que eu venho ao computador, eu sempre ajoelho os meus joelhos aqui. Tenho aqui uma cadeira, claro, onde eu estou sentada, e os meus joelhos aqui, e eu, todas as vezes eu oro ao nosso Pai Celestial. E quando eu vejo, quando eu vejo a orar, quando eu oro, que vejo fazer uma busca, ou seja lá o que for, porque nós sabemos que a internet, infelizmente, tem acabado de destruir a vida de muitas pessoas. E não estou falando através das radiações, porque as radiações são enormes, muito prejudiciais à saúde. Eu estou falando de pessoas que são atraídas pelo sexo, pelo namoro, por isto, por aquilo, por aquilo outro. A internet, infelizmente, está destruindo milhares de pessoas. E então eu venho aqui sempre e eu oro, Senhor Pai Santo, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, ajuda-me a que eu não caia nas armadilhas do inimigo. Porque às vezes as pessoas vão sem maldade e depois acabam por ver coisas que não deviam e depois ficam atraídas por aquilo e vão. Você não imagina quantas pessoas estão enredadas como uma rede de abelha, de aranha, porque começaram uma coisinha leve e depois agora já estão enredadas até o pescoço. E há muitas delas que querem se livrar e não conseguem. E então, meus irmãos, eu estava dizendo que quando eu vou fazer algum vídeo,
especialmente se é assim, falando das Sagradas Escrituras, e sempre oro. Pai Santo, Senhor, dá-me sabedoria vinda do alto, Senhor, fala ao meu coração, manda-me os versículos à minha mente para que eu possa falar, Senhor, ajuda-me, Senhor. E ontem, eu estava falando e quando eu disse assim a respeito de não confiar na Igreja Católica, nem na Pentecostal, nem da coisa, eu disse eu devia te ter explicado melhor, porque eu sei que há muitos pastores que realmente precisam voltar ao primeiro amor, precisam voltar aqueles que realmente pegaram neste trabalho, neste ministério, como realmente uma chamada de Deus, que eu conheço muitos, que pegaram nesse episcopado como realmente uma chamada de Deus. E fizeram uns bons anos no bom caminho. E depois houve algo que os desviou dos caminhos do Senhor. Não quer dizer que eles estejam perdidos, mas agora já não falam tanto na palavra de Deus, agora já não alertam os pecadores e agora só estão basicamente atrás de fazerem fortunas. E muitos têm conseguido. Mas também há muitos cristãos que estão abrindo os olhos e começam a abandonar certas igrejas, porque é assim, meus irmãos, o nosso foco deve ser em almas perdidas. Almas perdidas! E há tantas almas perdidas. Ora, meus irmãos, vocês acreditem se vocês quiserem. Esta manhã eu levantei e quando eu fui abrir as Sagradas Escrituras, deparei-me com Ezequiel 34. Isto é, pura da verdade, o Altíssimo é minha testemunha. Quando eu comecei a ler isso, eu disse, meu Pai do céu, isto é, sem margem de dúvida, a confirmação daquilo que eu estava com ideias de fazer o vídeo. Porque eu tinha um programa chamado Word. E na Word eu escrevia tudo, eu passava horas a escrever, e quando eu estava escrevendo, o meu marido podia estar a dormir, que eu não estava escrevendo, e eu escrevia, e depois, quando ele ia para o trabalho, eu fazia o vídeo, já estava tudo escrito ali. E agora eu comprei antes de vir para cá, para os Estados, antes de vir para aqui para as ilhas, para Portugal, comprei mas eu não soube instalar e não foi muito barato, e agora eu estou pensando, talvez eu vou comprar outra vez um programa, está um bocadinho de calor aqui em cima. E então, meus irmãos, eu estava, como é que é dizer? Eu disse, oh my God, quando eu vi aqui isto é nada mais, nada menos do que aquilo que eu estava pensando em fazer o vídeo, e então eu vou agora abrir as janelas, que eu tenho um bocadinho de calor, mas que espera um bocadinho. Ok, meus irmãos, talvez vocês vão ver as janelas bater um pouco, porque elas estão um bocadinho de vento, mas tem que ser, está muito calor. Eu vou orar o Altíssimo e vou ler aqui Ezequiel 34, vocês vão ver que é exatamente o que está se passando nos dias de hoje. A palavra do Senhor é maravilhosa e o melhor tempo que eu passo é quando eu estou realmente além das Sagradas Escrituras, falando com Deus, meditando, e Ele às vezes mostra-me coisas fora do normal, que é isso que eu vou mostrar a vocês agora. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, glórias ao teu nome bendito, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela confirmação desta palavra, que ela venha também ajudar as pessoas que vão ouvir, Senhor. Que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, Senhor. Chegarem-se para ti, Senhor, dias muito difíceis vão vir. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para ti, Senhor Pai Santo. Abençoe e guarda cada um de nós e que a gente possa fazer mais e melhor para a tua honra e a tua glória. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, meus irmãos, vejam só, diz assim. Eu acho que vou pôr aqui para vocês verem. Ok, meus irmãos, aqui está Ezequiel 34, e agradecia que você passasse tempo nas Sagradas Escrituras. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Mas não é só os pastores de Israel, vocês vão ver exatamente que tipo de pastores são esses que nosso Pai Celestial está se referindo. Filho do homem, profetiza contra os pastores. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Você pode dizer, irmão Lúcia, mas isso está falando dos pastores e das ovelhas? Não, isso está falando do povo de Deus, porque aqui embaixo diz assim: olha, e lhes levantarei uma plantação de renome e nunca mais, ok. Saberão, pois, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo. Portanto, isto aqui, nós sabemos que nas Sagradas Escrituras há muitas, como é que é dizer, há muitas
palavras que são simbólicas. Por exemplo, eles referem-se a Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, como o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Portanto, e aqui as ovelhas é o povo de Deus. Então diz assim: ai dos pastores que apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Isso o que é que quer dizer? Por outras palavras, vocês comem os dízimos, vocês vestem-se bem, matais o cevado, vocês comem, alimentem-se bem, mas não apacentais as ovelhas. Irmãos, quantos pastores, e não só pastores, eu estou falando em geral, mas infelizmente a igreja evangélica é a única igreja em que quer não é só tirar a lã da ovelha, quer tirar a carne, deixar os ossos em cima da carne. Já vimos os ossos em cima da pele, aliás, a pele em cima dos ossos. Há pastores que até dizem às pessoas: dá-me o dinheiro que tens aí na algibeira, dá-me que Deus vai te abençoar, dá-me. Irmãos, estes pastores eles vão ter que dar contas a Deus, porque realmente eles estão apacentando-se a si mesmos e não estão fazendo exatamente o que as Sagradas Escrituras estão mandando. Então diz assim, olha: comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais ovelhas, as fracas não fortaleceis. As fracas não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Isso o que quer dizer? As fracas não fortaleceste. Há tanto crente fraquinho. Fraquinho. E depois eles dizem: ai, olha, eu fiz isso porque eu sou fraco. Ai, eu fiz isso. Não! Você tem que se fortalecer nas Sagradas Escrituras. A doente não curaste. Você sabe que o pecado é uma doença espiritual. A quebrada não ligaste. A desgarrada não te tornaste a trazer. Há tantas pessoas que estão desviadas do redil. A perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as esferas do campo. Isso o que quer dizer? Assim, elas espalharam-se, portanto, elas saíram dos caminhos do Senhor e tornaram-se uma presa para o diabo. O diabo, segundo aqui esta passagem, a ovelha é o cristão e o diabo é o lobo. Assim se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as esferas do campo, portanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. Olha, meus irmãos, eu sei que há pastores, e que Deus lhes abençoe, que se importam com as ovelhas perdidas e às vezes vão fazer uma visita às pessoas e aquelas que estão doentes, como mostrou aí, eles vão fazer uma visita, eles dão palavras de encorajamento, eles dizem: Deus é grande, Deus é o nosso doutor, Ele vai te curar. Palavras porque hoje em dia as pessoas estão à espera de palavras de encorajamento. É assim, as pessoas não querem conselhos. Hoje em dia ninguém quer conselho, mas querem palavras de encorajamento. Mas há bem poucas pessoas, há bem poucos pastores, há bem poucos padres, sacerdotes, seja quem for, que têm tempo e disponibilidade para usar naquilo que as Sagradas Escrituras mandam. Porque eles deviam ir à casa das pessoas, não é só os enfermos. Na Igreja Católica, eles dizem: eles vão dar comunhão aos enfermos. E é uma vez por mês, se não me engano, que vão uma pessoa à casa das pessoas, dá a Santa Ceia, mas não é só uma vez por mês, meus irmãos. As pessoas precisam, se aquela pessoa é um pastor, ele tem que cuidar da ovelha, é mais a miúdo. Já sabe que uma ovelha mesmo, uma ovelha daquelas que a gente compra e que tem nos nossos pastos, não precisa de atenção todos os dias. Não, aliás, precisa de atenção todos os dias, precisa que deem comida, deem água. Agora, as ovelhas, nós não precisamos todos os dias, mas precisamos uma vez por outra que as pessoas saibam. As pessoas que estão afastadas precisam de saber uma vez por outra que alguém está pensando nelas. E então diz assim:
Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, portanto elas foram entregues às garras do diabo, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram-se a si mesmo, e não apacentar as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Olha, há várias vezes que o Senhor disse, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. Mais uma vez, eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou-me a referir a todos os pastores. Eu acredito piamente que ainda há aquele pastor que realmente tem um coração, segundo as Sagradas Escrituras, para tomar conta das ovelhas, das perdidas e das não perdidas. Eu acredito que haja, mas são bem poucos, meus irmãos. Infelizmente já tive alguns que tinha bastante consideração e um deles foi um pastor da Índia que nós tínhamos muita consideração com aquele pastor. Depois viemos a ver que ele estava enriquecendo à custa. Eu nem vou falar nisso, mas pronto, meus irmãos, é o que eu digo, é muita decepção uma em cima da outra e a gente começa a ver que realmente as coisas não são como a gente pensa. Diz então assim: demandarei as minhas ovelhas, eles deixarão de apacentar as ovelhas, os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão de pasto. Deus não está dizendo, vai tirar as minhas ovelhas da boca do leão, da boca do lobo. Não, é da boca do pastor. Por isso, infelizmente, hoje em dia, muitas igrejas estão vazias. Vazias. Agora, eu vou dizer, e sempre tenho o cuidado de dizer isso. As igrejas vazias não é um bom sinal, meus irmãos. Não é um bom sinal. Não é. Porque hoje em dia nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para ouvir as Sagradas Escrituras. Mas, se você é uma pessoa que não tem igrejas assim ao seu redor, a qual você gosta de ouvir, não é gostar, porque a palavra de Deus não é para gostar. A palavra de Deus é para nós nos tornarmos cada vez mais como Cristo e menos como nós. É para santificar a nossa vida. É bom ter um alerta de vez em quando, a saber o que é que Deus quer, o que Deus não quer, o que é que Deus aprova e o que é que Deus não aprova. Isso tudo nós precisamos saber. Eu amo quando eu vejo uma igreja e eu ouço o pastor dizer algo a qual eu estava fazendo, mas não estava assim me deparando com o risco que eu estava fazendo, e eu digo, oh my God, realmente eu tenho que consertar a minha vida, porque eu quero fazer mais e melhor para a obra do Senhor. Porque há pessoas que dizem, eu não preciso ir para a igreja, eu não mato. Isso é uma coisa tão, que anda tanto na boca das pessoas. Eu não mato, não roubo, não preciso de igreja. Não, você precisa, não é de igreja, você precisa de Deus. Você precisa de ouvir. Se você não tira tempo do seu tempo para ler as Sagradas Escrituras, para estar em comunhão com Deus, para falar com Deus quando está sempre com os seus olhos postos em ti e em mim e em todos nós. Há pessoas que têm o descaramento de nunca se chegarem para Deus. No entanto, quando se vê a aflição, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Irmãos, graças a Deus que o nosso Pai Celestial não é como nós, senão ele ia dizer, tu nunca te lembras de mim. Tu nunca fazes nada daquilo que eu te mando. E agora queres que eu te ajude nessa situação? Tem vezes que Deus ajuda, mas tem vezes que Deus não ajuda. E então diz assim, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado da escuridão. A palavra do Senhor diz que há grande alegria quando um pastor abandona as 99 e vai atrás daquela desgarrada. Hoje em dia, meus irmãos, há bem poucos pastores que vão realmente atrás das ovelhas perdidas. Há bem poucos pastores que alertam. Olha, isto é pecado. Eles ainda dão um turnozinho ali de roda. Pois é, mas Deus sabe o coração. Deus sabe o coração. E Deus quer que as pessoas saibam o que é que o nosso Pai Celestial aprova e desaprova. E estamos vivendo num dia, num tempo, meus irmãos, em que as pessoas estão mais a favor do pecador, passam mais a mão na cabeça do pecador, do que querem agradar a Deus. Agradam mais ao pecador do que agradam a Deus. É claro que a gente, quando vai dizer alguma coisa contra o pecado,
a pessoa vai ficar inconfortável e provavelmente vai retaliar-nos, vai dizer, isso não é nada contigo, há pessoas que dizem, eu quero ser feliz, eu quero que meu filho seja feliz. Olha, eu vou dizer uma coisa que gostava e quero que os meus filhos sejam felizes, mas que sejam felizes dentro das regras de Deus. Não é segundo as regras deles. Se Deus fez um rapaz, é porque um rapaz nunca vai ser uma moça. Quando a pessoa está distorcendo aquilo que Deus fez, que Deus criou, a pessoa está desobedecendo grandemente a Deus. E o problema é que muitas pessoas que não têm base bíblica deixam, that's ok, pronto, o que é que eu vou fazer? Olha assim, pronto, olha, se não se arrepender dos teus pecados, ele ou ela vai para o inferno. O problema é que as pessoas já não acreditam no inferno. E há quem diga, quando eu morrer quero ir para o inferno, que é carta fone com os meus amigos. Você não sabe o que é que está dizendo, você não sabe o que é o inferno. Você não sabe o que é o inferno. Você não tem ideia nenhuma. E então diz assim, e quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, diz, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Não é só os pastores que Deus vai julgar também as ovelhas. As ovelhas pensam que podem fazer o que querem. Eu tenho sempre que eu não tenho um pastor que vá atrás de mim. Não é bem assim. Não é bem assim. Você tem que ter entendimento das Sagradas Escrituras, você tem que ter entendimento de que você pode... Um dos primeiros fundamentos da base, do alicerce, é passar tempo nas Sagradas Escrituras, ver o que é que está ali escrito. E seguir o que está ali escrito. Portanto, diz assim, portanto, Deus diz que vai, então, julgar, portanto, diz assim, e tirá-los do meu povo. Ok, acho que fui mais para baixo. Tirá-los do meu povo e congregarei-los, livrando todos os lugares espalhados de escuridão. Ok. E diz assim, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. O que é que isso quer dizer, meus irmãos? Há pessoas que realmente estão gordas, estão cheias de palavra, sabem os versículos todos, sabem os versículos todos quando é para atingir alguém, mas que aquela palavra, eles não são, que a palavra só diz que é alimento, e diz que elas estão gordas, estão cheias da palavra, mas não dão a palavra a ninguém. Não usam a palavra só para si. Só para si. Quer dizer, só para si, para terem a palavra dentro do seu coração, mas não são exemplo para ninguém. E quanto a vós, ó minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Olha, meus irmãos, eu acredito que isto aqui está um grande ensino bíblico. Não estou dizendo isso para você ir contra o pastor que você tem na sua igreja. Portanto, você tem que analisar se aquilo que ele está ensinando está de acordo com as Sagradas Escrituras. E se você tiver coragem, como eu já tive, e já confrontei alguns pastores, dizendo que eles tinham que pregar mais sobre as Sagradas Escrituras, mais para alertar os pecadores, etc. E por isso hoje em dia há pastores que não gostam muito de mim, porque eu procurei alguns e falei algumas coisas que eles não gostaram muito. Mas é assim, meus irmãos, nós temos que fazer, segundo as Sagradas Escrituras, buscar o que as Sagradas Escrituras dizem, porque infelizmente o mundo está perdido exatamente por causa disso. Porque as pessoas não buscam, não querem saber, seguem qualquer um, e especialmente aqueles pastores, ou evangelistas, ou missionários, que dizem algo que vai, não te preocupes, Deus sabe todas as coisas, olha, eu falei com o pastor, e o pastor diz que, isso é um exemplo, falei com o pastor, e o pastor diz que eu não posso ficar sozinho, que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, mas é se o homem é solteiro. Não é eu estar com um, amanhã estar com outro, não é? Isso, porque há pessoas que realmente pegam nos versículos das Sagradas Escrituras para torcerem ao seu bem favor. Meus irmãos,
nós temos uma grande responsabilidade. Temos que saber se aquilo que nós estamos, que estão-nos ensinando, se está de acordo com as Sagradas Escrituras. E se não tiver, é a nossa responsabilidade passarmos tempo nas Sagradas Escrituras. O problema, meus irmãos, é que hoje em dia o inimigo oferece tanta coisa que às vezes a gente vê o tempo parece que escapa entre os dedos. Oh, já são tantas horas, ainda não fiz nada, ainda não fiz assim, ainda não fiz assado. Temos que estar atentos, alertas, fazer o que as Sagradas Escrituras mandam, porque realmente tempos muito difíceis estão aqui. Vou terminar por aqui, que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.